até aqui nos ajudou o Senhor. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E na minha e na sua vida é assim, é o Senhor que cuida, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que faz, é Ele que tem tudo no seu tempo determinado, como tem dito a irmã Érica, que tudo é no seu tempo. E o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, o versículo 7 e o 8, um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, mas que esse texto tem falado grandemente para os nossos corações. Começando do versículo de número 7, diz assim: glória a Deus, acompanhe comigo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. E o 8 nos diz assim a palavra do Senhor: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E finalizando nos diz assim, e eu chamo a sua atenção: e o povo se animou com as palavras do rei Ezequias. Glória ao nome do Senhor. Está aqui, igreja, uma palavra gloriosa da parte do Senhor. Esse texto ele vai nos falar acerca do rei Ezequias e de um momento, de uma situação quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele invade Judá. Ezequias é um rei bastante conhecido, bastante falado e bastante pregado. Quem não conhece o rei Ezequias, a história nos conta que ele era filho de Acais, que Acais, o seu pai, ele foi um rei ímpio e perverso, que fez tudo aquilo que o Senhor não se agrada. Acais, ele seguiu trancando as portas do templo do Senhor e erguendo altares em todas as esquinas de Jerusalém. Então nós percebemos que Acais, o pai de Ezequias, para que nós possamos entender essa história, precisamos saber do contexto de todo o relato. Então, o pai de Ezequias se chamava Acais, e o seu pai, ele não seguiu o caminho do Senhor. Acais fez tudo aquilo que o Senhor reprova, e é um perigo quando alguém não reconhece o Deus que serve, o Deus que faz. E assim ele seguiu trancando as portas da casa do Senhor, aquele lugar a qual o Senhor havia dito para Salomão que a casa deveria sempre estar de portas abertas para adoração. E Acais, ele fechou as portas para que não houvesse o culto a Deus. E ele seguiu fazendo contra o Senhor Deus de Israel. Mas nós sabemos que o tempo de Acais passou e o seu filho Ezequias, ele foi elevado ao trono em lugar de seu pai. E como nós sabemos pela palavra, Ezequias, ele fez diferente. Ezequias, ele não seguiu os caminhos do seu pai. Ele, em decisão própria, ele preferiu servir ao Senhor. Ele tomou, por exemplo, o rei Davi. Então, ele, diferente do seu pai, não quis seguir, aleluia, o que ele havia feito de mal para a obra do Senhor. Porque nós temos em nossa frente o poder de decidir. Precisamos saber decidir aquilo que nós queremos. E tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida vai impactar grandemente na nossa geração. Então o rei Ezequias, ele preferiu servir a Deus. Ele tomou por pai o rei Davi, aquele rei que foi segundo o coração de Deus.
E nós sabemos que Ezequias, quando ele subiu ao trono, no capítulo de número 29, ele decidiu abrir as portas do templo. Ele abriu a casa do Senhor para que houvesse adoração, para que houvesse oração. E ele seguiu fazendo diferente do seu pai. Ele decidiu focar em Deus e na sua presença. No capítulo de número 29, ele conserta o templo, o altar do Senhor. Ele convida o povo para adorar ao Senhor. Ele convida as pessoas da nação para poder sacrificar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Observe a diferença de Ezequias para o seu pai Acais. E no capítulo 30 nós vemos que ele envia uma mensagem a toda Israel. Para que, irmã Hélida? Para que viesse adorar ao Senhor, para que viessem servir a Deus, oh aleluia, para que viesse também celebrar a Páscoa, porque por muitos anos as pessoas não haviam sacrificado a Deus, não havia celebrado a Páscoa do Senhor, e ele convoca o povo para adorar a Deus e celebrar a Páscoa. Aleluia. No capítulo 31, se você for ali ler a Bíblia no mesmo livro que nós acabamos de ler, diz que Ezequias ele fez uma reforma. Glória a Deus. O que é isso? Ele convida o povo para buscar a Deus com todo o coração. Ele convida o povo para estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele envia mensagens para toda a nação de Judá. Venham adorar ao Senhor, venham celebrar, venham oferecer sacrifício a Deus. E ali nós vemos que o Senhor estava se agradando de Ezequias. Como é bom quando nós entendemos que a melhor coisa é servir a Deus. Não existe coisa melhor em nossa vida do que adorar e exaltar ao nome do Senhor. Quando nós colocamos um propósito em nosso coração de adorar e servir ao Senhor, isso vai impactar fortemente na nossa história e na nossa família. E ali nós vemos que ele foi um dos poucos reis de Judá que buscou ao Senhor, que ficou conhecido como o grande rei da nação de Israel. Nós sabemos que Ezequias, ele crescia cada vez mais, porque ele decidiu buscar ao Senhor. Aleluia. Ele colocou os levitas para adorar. Ele convocou os sacerdotes para oferecer o sacrifício, entrar no Santo dos Santos e celebrar ao Senhor. Aleluia. E isso, ele trouxe um histórico muito positivo na vida de Ezequias. Isso marcou aquela geração naquele tempo. Aleluia. Como é diferente aquele que coloca no seu coração esse propósito. Nesta tarde eu vim dizer para você: coloque um firme propósito no seu coração de adorar e exaltar ao nome do Senhor, de fazer a diferença nessa geração. Eu quero dizer uma coisa para você: decida adorar ao Senhor, decida fazer a diferença nessa geração, de exaltar e glorificar ao nome do Senhor, porque isso vai trazer grandes benefícios para a sua vida e para a sua família. Então a Bíblia nos diz que ele seguiu fazendo a diferença. Glória a Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 32, a Bíblia vai nos dizer que apesar de Ezequias ter feito aquela grande reforma, apesar de Ezequias ter buscado ao Senhor, ter feito a diferença no meio da sua geração, isso não isentou de passar por problemas. Isso não livrou Ezequias de passar por situações adversas, até porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
No mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldade, mas de uma coisa eu vim te dizer nessa tarde: aquele que serve ao Senhor, ele sabe que aquele que peleja as suas batalhas é o grande general, é o Senhor dos senhores. Aleluia. E Ezequias, a Bíblia diz que logo no início do capítulo 32, vai nos dizer que depois dessas coisas e desta fidelidade, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. A Bíblia diz que Ezequias, ele decidiu ser fiel a Deus. Ezequias colocou um propósito firme no seu coração de ser fiel ao Senhor. Nesta tarde, faça como Ezequias, decida ser fiel ao Senhor, decida viver numa vida de integridade, que a sua vida vai mudar por completo e Deus vai te honrar na terra e você verá o nome do Senhor ser glorificado na sua vida e na sua casa. E isso é muito tremendo, porque foi depois dessa fidelidade. O Espírito Santo estava aqui escrevendo, inspirando o escritor desse livro para dizer que tudo aconteceu depois dessa fidelidade. Aleluia, glória a Deus. É muito interessante, porque a fidelidade de Ezequias, ela era notório à sua geração. E a fidelidade na minha e na tua vida vai fazer toda a diferença. Diante das adversidades, diante dos problemas, você precisa permanecer, ser fiel, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso. E o texto vai continuar dizendo que depois de tudo que ele fez, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-la. Observe que o rei da Síria, ele olhava para as cidades fortificadas, porque as cidades fortes, o adversário da minha e da tua alma, ele está focado naquelas pessoas que são fortes, aquelas pessoas que estão fiéis a Deus. É aquela que mais o inimigo vai querer investir para que eu e você saiamos da presença do Senhor. Aquela pessoa que não faz a diferença, que não faz a obra de Deus, que tem uma vida fria, uma vida sem compromisso com a obra de Deus. O inimigo muitas vezes, ele não está preocupado, mas com a sua vida ele se preocupa, porque você colocou um firme propósito no coração de servir a Deus. E o inimigo, ele veio com muita fúria com as cidades fortificadas. Preste atenção, foi com as cidades fortificadas, aleluia. E nós sabemos que ele, com muita fúria, ele veio para invadir aquela cidade. Glória a Deus. Mas quando Ezequias, ele viu que o inimigo não estava para brincadeira, ele entendeu e ele percebeu que o adversário não estava para brincadeira, porque o inimigo, ele não brinca comigo e com você, não. Ele tem a intenção de destruir. Jesus, ele falou na sua palavra: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor, ele veio para dar vida. Oh, aleluia. E quando Ezequias, ele percebe que o adversário vem, ele toma algumas atitudes. Qual foi a primeira atitude de Ezequias? O texto vai nos dizer aqui que ele juntou o povo, aleluia, os seus valentes, a sua equipe de liderança, e ele colocou com eles uma questão. E qual era, irmã Hélida? Ele fez um acordo com eles para quê? Para que pudesse tapar as fontes de águas que estava, aleluia, além do muro da cidade. Por quê? Porque muitas vezes alguém precisa tapar as fontes de água que alimentam o adversário. Precisamos deixar o inimigo com sede. Não precisamos alimentar.
não podemos alimentar o adversário das nossas almas. E a primeira coisa que Ezequias ele fez, ele tapou as fontes de água que havia fora da cidade, porque ele entendia que o inimigo não se alimenta. O inimigo, nós precisamos tirar ele do nosso caminho e não da água. Aleluia. Nessa tarde, o Senhor, ele te diz: tira todo o alimento que fortalece o teu adversário. Tapa as brechas, tapa as fontes, para que o inimigo ele não prevaleça contra a sua vida. É muito interessante, igreja, porque ele tapou as fontes, aleluia, que tinha além do muro da cidade. Porque ele dizia: os inimigos vêm, mas eu não vou dar água para eles não, eu vou deixar eles com sede. Aleluia. E isso diz muito para mim e para você. Não alimente o teu adversário, não permita que ele se fortaleça, não permita que o adversário ele triunfe através da alimentação, aleluia, dada por você. Não, tape as fontes, tape as brechas, não deixe o adversário triunfar. Ezequias sabia que era preciso tapar as fontes de água dos ribeiros que havia na região, além dos muros. Glória ao nome do Senhor. Ele continuou fortalecendo a cidade. Ele fortaleceu os muros da cidade de Judá e de Jerusalém. Ele, aleluia, observou o que estava caído, aquilo que estava precisando ser refeito, e ele começou a tapar, aleluia, eu creio, os buracos do muro, aquelas brechas do muro, para que o inimigo não entrasse pelas fendas, pelas brechas. Oh, querido, nessa tarde o Senhor ele fala comigo e com você. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aqui estava o rei Ezequias, também ele pôs oficiais de guerra à frente do povo, aleluia, e ele fortificou a cidade de Davi. Então nós sabemos que nós não podemos vencer, irmã Érica, as batalhas nesta vida se nós não nos fortalecermos no Senhor. É preciso se fortalecer. E o apóstolo Paulo, ele dizia: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É preciso estar revestido, aleluia, com o capacete da salvação, a couraça da justiça. É preciso estar com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. É preciso se fortalecer no Senhor, porque não é brincadeira que nós estamos vivendo nos dias atuais. O inimigo não brinca comigo e com você, ele vem com muita fúria para querer destruir a minha e a tua vida. Fique esperto, fique alerta, porque grandes são as investidas do adversário da nossa alma. Aleluia, você não pode ficar desapercebido nos dias que nós estamos vivendo. O adversário da nossa alma, ele quer te fazer parar, ele quer me fazer parar. Ele quer tirar você da presença, assim como aconteceu com Ezequias. Ezequias era fiel, Ezequias fazia tudo aquilo que o Senhor se agradava. Ezequias tentou de todas as formas andar de fidelidade para com o seu Deus. E isso desagrada o inferno. É por isso que o Senhor, ele nos alerta nessa tarde para que nós estejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque enquanto o adversário não lhe paralisa, enquanto o adversário ele não te atinge, enquanto o inimigo
Ele não te para, Ele não vai descansar. Aleluia. Ezequias sabia que precisava se fortalecer. Como é que eu me fortaleço, irmã Elda? Orando, lendo a palavra, jejuando e buscando ao Senhor. Porque o contexto de Ezequias, naquela época, era mas o nosso é outro contexto. E nós sabemos que Ezequias, ele fez tudo aquilo que estava no seu alcance para impedir que o adversário entrasse na cidade de Jerusalém. Ezequias, ele fez tudo o que ele pôde para impedir que o adversário atingisse a sua cidade. Glória a Deus. E nós sabemos que Ezequias começou a perceber que se fortalecendo era bom, tapando as brechas dos muros, impedindo que o inimigo tomasse água das fontes. Mas aí ele percebeu que era preciso falar ao coração do povo, porque muitas vezes nós estamos bem fisicamente, nós estamos, aleluia, presencialmente, alguém olha e diz está tudo bem, mas lá dentro nós não estamos bem. Alguém olha para mim, para você, e percebe que nós estamos em nosso exterior, está tudo bem, mas nós temos, aleluia, o nosso espírito, nós temos a nossa alma, e a nossa alma é o centro das nossas emoções, e é preciso também trabalhar o nosso emocional. E Ezequias percebeu que o povo estava olhando e observando que ao seu redor estava uma grande multidão. O exército da Síria estava acampado, querendo entrar. Quem sabe o povo estava desanimado. Quem sabe o povo estava com medo. Quem sabe aquele povo estava dizendo: nós estamos aqui dentro dessa cidade, mas além do muro tem um grande adversário e nós não vamos conseguir vencer este inimigo. E aí Ezequias entende que era preciso dar uma palavra de conforto, era preciso fortalecer a alma do povo, era preciso fortalecer aquele povo que estava com medo. E muitas vezes eu e você estamos precisando de uma palavra, porque uma palavra pode fazer toda a diferença para a minha e para a tua vida. E nessa tarde eu vim falar para você, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra de Ezequias para o povo que estava, quem sabe, com medo, quem sabe assustado, quem sabe o seu espírito amargurado. O povo estava ali, mas quem sabe dentro do seu interior, dentro dos seus pensamentos, vinha aquela investida do inimigo dizendo: vocês não vão conseguir vencer o adversário. E hoje também não é diferente. Eu prego para alguém, quem sabe que tem o adversário da sua alma falando no teu coração que você não vai conseguir. Mas nessa tarde eu vim profetizar para você que o Senhor, Ele vai trazer uma palavra para o teu coração. E a primeira palavra que Ezequias ministrava era essa: sejam fortes e corajosos. É no meio dessa investida, é no meio dessa crise, era no meio dessa guerra que Ezequias, ele ministrava para o coração do povo dizendo: sejam fortes e sejam corajosos. Vocês precisam estar de pé. Você não pode dar ouvido às palavras do adversário. É preciso ser forte, irmã Érica. É preciso ser corajoso. É preciso ouvir a palavra do Senhor. Certo dia, aleluia, Josué, diante de uma grande dificuldade, ele precisava avançar, mas ele estava, quem sabe, com medo. Aí o Senhor dizia: olha, Josué,
você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa passar, aleluia, esse Jordão, porque eu tenho uma grande missão para você. Mas é preciso ser forte e ser corajoso. Na vida do crente não é diferente. Eu vim dizer para você, você precisa ser forte e corajoso diante dessa dificuldade. Você não pode entregar as suas armas. Você não pode mostrar que você, aleluia, está com medo. Você não pode dizer que você é pequeno, que você é fraco. Não, Ezequias estava ali falando para o coração do povo: olha, sejam fortes, sejam corajosos. Ele dizia: mas não tenham medo, aleluia, porque é isso que o adversário quer fazer na minha e na tua vida, é colocar medo, é colocar pânico, é dizer que você não vai conseguir. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: pare de medo, pare de estar com medo, porque você é um guerreiro valente na obra do Senhor. Não tenha medo. O servo do Senhor, ele tem que lançar fora o medo. Qual é o medo que quer lhe paralisar nessa tarde? Você está com medo de quê? Aleluia. O amor de Deus, ele lança fora o medo. Eu não sei se você neste lugar chegou aqui temendo a algo, temendo alguma coisa. Eu lembro de Davi. Aleluia. O gigante apareceu na sua frente. Davi era pequeno, aleluia. Davi não tinha as armaduras de Saul, ele não tinha as mesmas armas, aleluia, do adversário, do gigante Golias. Mas Davi não temeu, porque ele sabia que existia um maior com ele. Davi olhava para o gigante Golias e dizia para ele: você vem a mim com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, nessa tarde você não tem lança e não tem espada, mas você vai em nome do Senhor. Você vai vencer essa guerra. Aleluia. Diga aí onde você está: eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer esse pânico, eu vou vencer o medo, porque o servo do Senhor, ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso e vencer o medo. Todos os dias você vence um gigante. Todos os dias é preciso vencer o leão. Todos os dias é preciso matar o urso. Aleluia. Mas não é porque você é forte sozinho. Não é porque você é grande. Não é porque você é melhor do que ninguém. Você vence porque o Senhor dos Exércitos está na tua frente. Aleluia. O medo, ele vem para todos nós. Muitas vezes, quem sabe, o pânico. Mas o Senhor nesta tarde está dizendo para alguém: o medo vai bater em retirada, porque na tua frente vai o Senhor. Ezequias, ele seguia dizendo para o povo: não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Mas é lindo porque ele chega e diz: olha, não esqueçam que tem um maior com vocês. Não esqueça que o maior, ele está com você. Existe um maior comigo e com você. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos para vencer as tuas batalhas. É com você que o Senhor vai pelejando. E muitas vezes nós pensamos que estamos só. Muitas vezes queremos lutar com as nossas próprias armas. Queremos decidir, queremos agir, queremos fazer da nossa maneira. Mas não é da maneira que você pensou, é da maneira de Deus. E o interessante
é que ele seguia dizendo: olha, existiu maior comigo, existiu maior com vocês. Eu lembro do profeta Eliseu. Existia guerras entre Israel e a Síria naquele tempo. Capítulo 6 do segundo livro dos Reis. E o profeta Eliseu, ele mandava dizer ao rei de Israel, ao exército, que não fossem e não atuassem em tal e em tal lugar, porque naquele dia e naquele momento estaria o exército do rei da Síria. E naquele momento, o exército de Israel não estava no lugar que, aleluia, o rei da Síria determinava. Eles obedeciam a ordem e o aviso do profeta Eliseu. Mas de repente o rei da Síria chamava os seus soldados e dizia: existe um traidor em nosso meio, porque nós enviamos o exército para guerrear em tal e em tal lugar, e no dia determinado, justamente, Israel não chega para a batalha. Estar acontecendo alguma coisa. Mas ele não sabia que o profeta Eliseu mandava avisar antecipadamente. Aleluia. Deus, ele é aquele que avisa antecipadamente para mim e para você. A Bíblia diz que o Senhor, ele revela os seus mistérios para os seus profetas. Aleluia. E a preocupação do rei da Síria era: o que está acontecendo? Porque o exército não chega para a batalha justamente no lugar determinado. Aí alguém se levanta e diz: olha, rei, não tem nenhum traidor. Sabe o que é? Porque o profeta Eliseu, ele avisa tudo aquilo que o rei fala na tua recâmara. Ele, o Senhor, revela ao profeta de Deus. Aleluia. Aí o rei diz: manda buscar o profeta, manda prender o profeta Eliseu, traz ele aqui, nós vamos prendê-lo, nós vamos detê-lo, nós vamos paralisá-lo. Ei, querido, não é dessa forma não. O adversário não pode comigo nem com você, porque você está blindado, você está blindada pela presença do Senhor. Manda buscar o profeta. Aí um dia, o moço do profeta se acorda bem cedo, e ele vai, ele abre os olhos e observa que existe um grande exército adversário que vem com muita fúria para prender o profeta de Deus. E ele se assusta e ele grita: e agora o que será de nós? E agora o que faremos? Aleluia! Mas o profeta de Deus, ele acalma o seu servo e diz: calma, tenha calma. Aleluia, não se assuste com aquilo que você está vendo. Não se assuste com o tamanho do exército. Não se assuste com o tamanho do inimigo. Não se assuste com o exército que está rodeando a cidade. Sabe por quê? Eu vou fazer uma oração por você agora. Aleluia. E o profeta faz uma oração pelo moço e diz: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja a realidade do que está acontecendo ao nosso redor, meu querido. Ao nosso redor tem um Deus poderoso. A Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E nessa tarde ele está dando livramento para o seu povo. Você crê que o Senhor está entrando com livramento?
Tem livramento do céu para mim e para a tua vida. Tem livramento do céu para minha e para a tua casa nessa tarde. Aleluia, receba livramento do Senhor. O Senhor, Ele é fiel. E naquele momento o profeta ora. E quando ele abre os olhos, o moço observa que existia carros e cavalos de fogo ao redor, aleluia, do profeta de Deus. Ei, queridos, nessa tarde não tema, não pense que o adversário vai vencer por causa da sua quantidade. Não pense que o adversário ele vai vencer colocando medo na sua vida, não. É você, é o Senhor quem vai vencer essa guerra. Ezequias continuou, aleluia, ele dizia: olha, o Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. E nessa tarde eu vim dizer para você que o rei Ezequias fala ao coração do povo. O Senhor está falando ao teu coração e está bradando e dizendo: escute a voz do Senhor, escute o que o Senhor tem falado, absorva a palavra, não deixe passar a palavra, absorva aquilo que há de melhor, aleluia, para o seu coração. Não deixe que as palavras desanimadoras elas venham impactar a tua vida. Quantas vezes eu e você, aleluia, estamos absorvendo as palavras de desânimo, as palavras negativas, as palavras que não agradam ao coração de Deus. Deixe passar. Aleluia, não absorva, é o campo da nossa mente, é onde o inimigo mais trabalha. Não dê ouvido às vozes da sua mente, não dê ouvido às vozes do adversário. Nessa tarde eu quero ministrar para o teu coração, aquilo que você precisa ouvir é a palavra do Senhor. E o que é que o Senhor ministra para você? É a sua palavra. Ele diz na sua palavra diversas vezes: não temas, não temas, não temas, continue confiando. O Senhor, Ele falou para Davi diversas vezes: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele falou, aleluia, para o salmista que é preciso confiar. Não podemos deixar de confiar nas suas promessas e nas suas palavras. Quando vier as investidas do inferno, você precisa abrir a palavra do Senhor, aleluia, e acreditar nas suas promessas. O interessante, queridos, é que o povo se animou. Em lugar do medo, em lugar do pânico, em lugar, aleluia, do desânimo. Porque vivemos em dias em que o desânimo tem chegado na vida de muitas pessoas. E por que não dizer, o desânimo ele tem chegado na vida até dos crentes. O desânimo tem chegado àqueles que muitas vezes eram pregadores, cantores, pessoas que faziam a obra do Senhor e hoje estão paralisados por causa de uma palavra, por causa de um fato, por causa de alguém, e essa pessoa deixou de servir a Deus. Aleluia. Se nós fôssemos desanimar por causa de palavras, nós observamos que, aleluia, tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham tudo para parar, que tinham tudo para paralisar. O apóstolo Paulo, aquele grande homem de Deus, que foi levantado pelo Senhor para fazer a diferença no meio daquela geração a qual ele vivia, mas não foi fácil. O apóstolo Paulo, ele levou vários açoites, ele passou por diversas dificuldades, ele foi preso,
ele foi chicoteado, ele teve naufrágio, ele passou por grandes lutas, mas a Bíblia diz que ele não desanimou, ele continuou servindo a Deus, porque a nossa vida neste mundo é vida de luta, é vida de sempre e constantes batalhas. Você não pode desanimar por causa das investidas. Aleluia, você não pode paralisar por causa das investidas. Você não pode cruzar os seus braços. Você não pode deixar de servir ao Senhor. Ah, irmã Hélida, eu sou fiel a Deus. Eu sou como o profeta, aleluia, Elias, Eliseu, que viveu nesta terra. Eu sou como os homens de Deus. Eu sou como esse rei Ezequias que a senhora prega, que foi fiel a Deus. Mas as investidas chegaram na minha vida e agora eu estou parada, estou paralisada. Meu querido, eu vim trazer essa palavra para você, que independente do que tenha acontecido, esse exemplo é para mim e para você. Lá na frente nós observamos que o rei Ezequias, ele conseguiu acalmar o coração do povo. Ezequias conseguiu animar o coração do povo. E nessa tarde eu vim para animar o teu coração. Eu sei que tem alguém desanimado. Eu tenho plena convicção que essa palavra, ela está falando forte ao coração de alguém. Você precisa se reanimar no Senhor. Lance fora esse desânimo. Lance fora essa falta de alegria. Lance fora o medo e volte a servir a Deus. Volte a fazer a obra do Senhor. Volte a trabalhar para o Senhor. Faça como esse povo, se anime nas palavras do Senhor nessa tarde. Continue nessa programação. Ouça aquilo que Deus ele vai falar ainda neste trabalho. Vá absorvendo a palavra. A palavra é para nos animar, é para fazer-nos caminhar por mais 30 dias, 40 dias, 8 dias e se fortalecer no Senhor. Não foi fácil para Ezequias, porque nós sabemos que nesse mesmo capítulo, aleluia, ele teve vitória. O Senhor deu vitória a Ezequias. Ele teve a vitória da parte do Senhor. Ele recebeu o livramento, porque o texto nos diz que aquele rei, ele voltou para a sua cidade envergonhado. Ezequias conseguiu, aleluia, a conquista foi dada nas mãos do rei, porque ele confiou no Senhor. O rei Assíria voltou envergonhado. A vitória é nossa em nome de Jesus. Mas lá na frente, Ezequias passou por mais uma luta. Ezequias passou por uma enfermidade. Glória a Deus. Mas Ezequias venceu mais uma vez. Ezequias estava para morrer. O profeta Isaías foi até ele e disse: olha, se prepare, porque você vai morrer. Oh, aleluia. Ou seja, Ezequias recebeu uma sentença de morte. Não é fácil receber uma palavra como essa, e o profeta Isaías chegar e dizer: olha, prepare a tua casa, porque você vai morrer. Prepare a tua casa, porque você vai morrer. Era uma sentença. Aleluia. E muitas vezes, quantos recebem sentenças de morte? Mas o rei Ezequias, ele sabia aquele Deus que havia trabalhado na sua vida. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa ter convicção no Deus que você serve. Ezequias sabia o que ele tinha feito para Deus. Ele sabia que ele tinha um histórico, não somente na terra, mas um histórico também no céu. E coisa boa é ter, aleluia,
é ter um histórico positivo na terra e também no céu. É ter um testemunho na terra, mas também no céu. Ezequias tinha uma história, aleluia, que agradava ao Senhor. E naquele momento, com aquela sentença de morte, Ezequias orou ao Senhor. E ele começou a falar com Deus e a dizer: Senhor, lembra daquilo que eu tenho feito para ti. Lembra daquilo, Senhor. E quantas vezes eu e você também nos deparamos falando com Deus daquilo que nós já fizemos e daquilo que já realizamos para Deus. Mas o Senhor não esqueceu daquilo que você fez. Nessa tarde eu vim dizer para você que o Senhor, Ele não esquece da tua obra. O Senhor não esqueceu de tudo aquilo que você fez, da obra que você trabalhou para o Senhor, assim como o rei Ezequias. O Senhor registrou tudo. O Senhor sabia que Ezequias tinha, aleluia, crédito na terra e também no céu. E neste lugar tem alguém que tem crédito ainda também no céu e na terra. Ele orou e disse: Senhor, lembra daquilo que eu tenho feito para ti. Aleluia. E antes que o profeta Isaías ele saísse do palácio, o Senhor, Ele ouviu a oração de Ezequias e diz no momento para Isaías: volta lá e fala outra palavra para o meu servo. E diz para ele: eu ouvi a tua oração e eu escutei aquilo que você falou comigo, e eu também vi as tuas lágrimas, e agora eu atendi o teu pedido. Você crê que nessa tarde o Senhor, Ele está atendendo o teu pedido? Você crê que o Senhor, Ele vai, aleluia, revogar a sentença que alguém determinou e decretou para a tua vida? Eu profetizo neste lugar que a sentença que foi proferida para a tua vida e ao teu respeito, neste dia está sendo revogada, e o que vai prevalecer na tua casa é a palavra do Senhor ao meu e ao teu respeito. A sentença foi revogada. O profeta Isaías dizia para ele: olha, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor escutou a tua oração, e o Senhor manda te dizer que Ele vai acrescentar aos teus dias mais 15 anos, para que você saiba que o Senhor, Ele é Deus. Ei, querido, coisa boa é ter histórico positivo com Deus, é ter uma história de fidelidade com Deus. Ah, é lindo quando nós temos argumentos, aleluia, diante da sociedade, diante de Deus, de fidelidade para o Senhor. Ele é aquele que não esquece da minha e da tua história. Você tem história diante de Deus? Você pode fazer essa oração como fez Ezequias? Então a sentença vai ser revogada. Nessa tarde eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto que Deus está revogando algo ao teu respeito. Eu sinto que Ele está te visitando aí onde você está. Eu sinto que o Senhor está mudando algo. É tarde de mudança, é tarde onde o Senhor está dizendo: eu vou mudar, eu vou fazer o sobrenatural acontecer, eu vou fazer o impossível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá, aleluia, em sua palavra, Lucas 1:37, um texto muito conhecido: porque para Deus nada é impossível. Ô irmã Hélida, é tão conhecida essa palavra. Porque para Deus nada é impossível. Ezequias foi fiel.
Ezequias buscou ao Senhor. Ezequias trilhou caminho reto. Ezequias fez a diferença na sua geração. Mas isso não o isentou de passar por situações adversas. E na minha e na tua vida não é diferente. Mesmo que sejamos fiéis, mesmo que estivemos trilhando caminhos de fidelidade, mas passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, mas nós temos a certeza da vitória. Você pode dizer ao Senhor nessa tarde: Senhor, eu tenho certeza da vitória. Eu vim pregar para você que tem tentado fazer o que o Senhor se agrada. Você que tem tentado, como Davi, fazer a diferença. Que como o rei Ezequias também tentou fazer a diferença. Como a irmã Elda tem tentado fazer a diferença. E você também não é diferente. Tente ser como o rei Ezequias, fazendo a diferença. Que a tua vida será uma vida de milagre. A tua vida será uma vida de conquistas. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo falar sobre homens e mulheres que serviram a Deus. Homens e mulheres que fizeram a diferença. E eu faço um desafio para você. Esse desafio é servir a Deus, ser fiel e fazer a diferença nessa geração. Ô irmã Elda, mas é possível? É possível. É possível ser fiel, é possível fazer a diferença. É preciso marcar a nossa geração, tendo uma vida de fidelidade. Aleluia. Eu quero encerrar essa palavra, mas eu quero dizer para você que não esqueça nunca que a melhor coisa é viver uma vida de fidelidade ao Senhor. A melhor coisa é saber que no mundo passaremos por aflições, mas precisamos viver uma vida de fidelidade. Certa vez, o Senhor, falando lá no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz: mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá pela sua fidelidade. Independente das circunstâncias, independente das provações, independente do que está acontecendo, nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Porque muitas vezes queremos olhar para a situação atual que estamos vivenciando. Mas como diz o apóstolo, aleluia, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E nessa tarde eu te convido, seja fiel, faça a obra do Senhor, dê o seu melhor, que você verá as bênçãos do Senhor te acompanhar. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, aqui estamos diante do teu altar, Senhor. Eu oro por alguém que nessa tarde, quem sabe, queria desanimar, queria desistir, queria parar de seguir, de prosseguir da sua caminhada, mas que através da tua palavra, tu tens falado, tu tens encorajado, Senhor, tu tens animado estas vidas, para que continue firmes
e constantes, sempre abundantes na tua obra. Ó Senhor, anima esta mulher, anima este homem, para que ele não desanime nunca, Senhor, mas que ele permaneça firme, independente das circunstâncias, independente, Senhor, das adversidades, mas que ele permaneça olhando para o autor da nossa fé. Ó Deus, Pai querido e amado, continua conosco, dá força, Senhor, cura esta pessoa que precisa de um milagre. Ó Deus, vai visitando os lares nesse momento, vai visitando as casas, Senhor, aqui nesta cidade de Rio Largo, vai visitando, Senhor, todos os lugares onde está alcançando este trabalho, Senhor, vai visitando com cura, vai levantando do leito de hospital, vai, Senhor, providenciando aquilo que alguém está necessitando nesta hora, aquela necessidade, Senhor, que alguém está pedindo na live. Ó Senhor, no chat neste momento, Tu conhece o nome de cada um, meu Deus, Tu conhece o profundo da alma de cada um dos Teus filhos. Entra com providência, meu Deus, nos lares. Ó Senhor, continua conosco, meu Pai, durante este trabalho. Ó Pai, eu te entrego, Senhor, o nosso pastor Arnóbio. Ó querido Pai, a irmã Antônia, Senhor, nossa diretora, as coordenadoras, Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor aqui nesta cidade, os obreiros, meu Deus, os dirigentes, ó Pai, as dirigentes de ciclo de oração, as famílias, Senhor, vai impactando cada casa, cada lar. Ó Paizinho querido, todos os teus servos, as famílias, meu Deus, que estão precisando, Pai, de cura, de milagre. Ó Paizinho querido, eu creio no teu poder, que nessa tarde estará acontecendo o sobrenatural. Ó Deus, em cada coração, Tu estás levantando, Tu estás, Senhor, entrando no íntimo de cada alma, fazendo, Pai, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Eu sei que hoje está acontecendo, Senhor, o sobrenatural em cada coração, em cada família. Assim eu te peço, meu Senhor, e já quero te louvar pela nossa família, pelo milagre que Tu estás fazendo em nossa família, Senhor. Nós tomamos posse nesta tarde de todas as bênçãos espirituais e todas as bênçãos materiais que o Senhor tem dispensado nessa tarde para com a Tua igreja. Recebe, Senhor, o nosso sacrifício e faz o mover todo especial. Paizinho querido, contempla cada adorador e cada adoradora nessa tarde. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.